4 oportunidades de mercado para o Fluminense neste ano de 2024. A temporada está começando, o Fluminense já voltou a treinar, já tem informações de que o Fluminense busca reforços de peso para 2024 e não necessariamente é nesta janela. Vou trazer aqui 4 nomes, 2 que já podem assinar com qualquer outra equipe, estão sem contrato com nenhum clube, e 2 que estão podendo assinar um pré-contrato, jogadores que jogam na Europa, jogadores que foram muito bem aqui no Brasil, inclusive no nosso rival, e tem um que eu posso dizer assim que saiu novo daqui, uma promessa, estava jogando na MLS e eu acho que seria um excelente nome. Vou trazer os números desses caras que muita gente fica pedindo também nas redes sociais, ficam pedindo aqui nos comentários do canal, então eu resolvi fazer basicamente um raio-x, um mini raio-x aqui com alguns números, se esses caras estão jogando com frequência ou não, tiveram muitas lesões ou não. Então esse vídeo é perfeito para você, torcedor tricolor, que quer alguns nomes importantes com a camisa do Fluminense. Vou trazer esses caras por aqui. Única coisa que eu peço sempre em todo vídeo: deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Vem fazer parte da nossa família, estamos bem próximos de bater 37 mil inscritos, mas a gente quer bater 40 logo, então vem fazer parte da família Central Fluminense. Então vamos começar aqui com esse vídeo. O primeiro jogador é mais conhecido, a galera estava acompanhando, até porque joga no nosso rival, muita gente pediu, cogitou, né? Outras não, nem pensar e tal, mas ele está sem contrato. E o Fluminense está em busca de jogador nessa posição. Eu estou falando do Rodrigo Caio, ex-Flamengo, está sem contrato, muito vitorioso no nosso rival, jogador com passagem na seleção brasileira. Ele encerrou o seu ciclo por lá, pelo Flamengo, e ainda não tem nenhum clube fechado. O Santos até cogitou contratá-lo, o Cruzeiro, mas o negócio acabou não andando. Então eu vou colocar alguns números aqui do Rodrigo Caio e eu achei muito interessante a gente começar a ver temporada por temporada como o Rodrigo Caio começou a jogar menos, né? A galera às vezes pede um cara aqui no Fluminense, pede a contratação e às vezes nem tá por dentro dos números, se o cara tá jogando com frequência ou não. Por isso também o intuito desse vídeo aqui, tá? O Rodrigo Caio, ele teve algumas lesões, eu acho importante até contextualizar aqui. Em 2020, ele sofreu lesões na coxa esquerda e panturrilha direita, desgaste muscular e edema ósseo no joelho direito, além de ter sido diagnosticado com Covid-19. No ano passado, teve problema muscular na coxa esquerda e na fibrose na coxa direita, né? Então, isso aqui é notícia de 2020, tá bom? Em dezembro de 21, ele precisou realizar uma cirurgia no joelho esquerdo e acabou sofrendo uma inflamação no local. Por conta dessas complicações, ficou afastado dos gramados até maio de 2022. E informação dessa matéria aqui, que eu peguei do Lance, também é bem consistente. A lesão de 2022 do Rodrigo Caio, com uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, atuou somente por 13 partidas na temporada. A contusão ocorreu no dia 10 de julho. Essas informações são de notícias de 2022. Em 2023 ele acaba jogando pouco e vou trazer os números aqui para exemplificar muito bem porque não seria tão bom assim contratar o Rodrigo Caio. Está à disposição no mercado, mas eu até por isso acho que o Fluminense ele não vai atrás desse jogador. Os números da temporada dele de 2021 são esses, bastante jogos, né? Bastante minutos, era titular absoluto do Flamengo, foi muito bem, principalmente lá em 2019, e foi titular em 2020, e em 2021 ele tinha consistência de jogos, você vê, 40 jogos, mais de 3.300 minutos, é uma minutagem muito legal, né, para um jogador aqui do futebol brasileiro. O problema começa em 2022. Olha quantos jogos ele tem em 2022, depois
da lesão, da cirurgia de 2021 de dezembro, acho que o grande problema começou ali. Ele em 2022 só joga 12 jogos, menos de 1.000 minutos, jogou 829 minutos por todas as competições e em 2023, a última temporada dele no Flamengo, ele joga 13 partidas, gente, 13 partidas, muito pouco, 644 minutos, olha aí a diferença, né? Cara, muito pouco, muito pouco. Então, é um cara que está no mercado, já vi muita gente pedindo no Fluminense, mas esses números, esse histórico de lesões, acredito eu que são um fator determinante do Fluminense até não ir atrás desse jogador. O Fluminense foi atrás do Everton Ribeiro, ele ser do Flamengo ou não, acho que não interfere, mas esses números realmente não dá pra gente estimar que o Rodrigo Caio renderia no Fluminense. Então, por isso, acho muito difícil o Fluminense ir atrás desse jogador, apesar dele estar livre no mercado e apesar do Fluminense estar procurando mais um zagueiro para compor já nessa janela, porque talvez o Thiago Silva só venha na janela do meio do ano. Beleza? Rodrigo Caio é o primeiro jogador e que eu acho muito difícil. Opinião minha, eu não traria esse jogador para o Fluminense, mas é um cara de nome, de alto nível, até agora, né? Jogava no Flamengo e, enfim, tá disponível no mercado. Beleza? Vou voltar para minha tela cheia aqui, porque esse jogador aí, o negócio também já começa a ficar bom, porque eu tô falando de Thiago Alcântara, jogador, né, naturalizado espanhol, filho do Mazinho, né, lá da Copa de 94, jogador que fez a sua carreira praticamente toda, né, lá fora do futebol brasileiro, no exterior, naturalizado, ele não joga, naturalizado espanhol, como falei, não joga desde abril de 2023 pelo Liverpool, onde que ele tem vivido com lesões e teve dificuldade de se firmar desde que chegou em 2020 e 2021. É informação do GE, o meio-campista está com 32 anos e não há indícios de que o vínculo com o clube inglês será renovado. Ou seja, o Thiago ele tem contrato até o meio desse ano de 2024. É um cara que não joga desde abril do ano passado, daqui a pouco vai fazer aí um ano sem o Thiago atuar, uma lesão no quadril, segundo o jornal The Athletic, e, enfim, foi a notícia da época, que ele ia perder o restante da temporada 22-23. Eu não vou nem trazer os números da atual temporada do Thiago Alcântara, deixa eu mudar a tela aqui, ele em disputa de bola com o Lucas Paquetá. Tecnicamente o Thiago ele é muito bom jogador, né? Isso não tem dúvida. Mas esse tempo de inatividade pode fazer que o Liverpool não renove esse contrato. Eu vou colocar números aqui dele de 2021, temporada 2020-2021. Olha como o Thiago joga, né? Bastante. 39 jogos, eu até considero a nível europeu, de alto nível, não tão em quantidade não tão grande assim. A gente acompanha frequentemente jogadores que jogam muito mais do que isso. Ele tem alguns problemas de lesão muscular, principalmente, mas você pega a minutagem aí, bastante partidas pelo Liverpool e também pela seleção espanhola. Aí você vem aqui, temporada seguinte, 21-22, joga o mesmo número de jogos, só pelo Liverpool, né? Só jogos pelo Liverpool. Números, assim, normais para um meio-campista, 2 gols marcados, 5 assistências. E na temporada passada, que não é essa que está em vigor do futebol europeu, porque, repito, o Thiago não jogou ainda. Ó, vamos lá. Ó aí, ó. 28 jogos, já diminuiu. Menos de 2.000 minutos. Aí só uma assistência também. Ele vem convivendo com algumas lesões, principalmente musculares, lá no Liverpool, que o afastam, né, de alguns jogos. Informação da TNT, quando também sai nessa época a lesão dele, é que ele estava sendo uma das peças importantes da equipe de Anfield, tendo atuado na época em 97 partidas com a camisa do clube inglês, mas ainda não há sinalização
do Liverpool e renovar o contrato com o Thiago. Muita gente pode falar, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, Thiago Alcântara vive o Fluminense, é um jogador de nível europeu, talvez ele saia do Liverpool para outro time. Beleza, concordo. Só que muita gente esquece que o Fluminense, temporada que vem, 2025, tem um Super Mundial de Clubes, que vai ser uma grande competição, vai ser um grande marco entre clubes no futebol mundial. Então, com um bom projeto, eu não duvido o Thiago vir para o futebol brasileiro. É um cara brasileiro, apesar de ser naturalizado espanhol, é um cara brasileiro, fala português normalmente, filho do Mazinho, ele não teria problema nenhum em jogar no futebol brasileiro. Eu acho que, sei lá, seria muito mais difícil um cara desse voltar pro futebol, vir jogar no futebol brasileiro, se fosse, sei lá, um Modric, croata, que não fala português, mas fala espanhol, uma língua parecida, né? Sei lá, um jogador aleatório aí, sei lá, o Pogba, que é francês, apesar do Payet estar aqui no futebol brasileiro, mas são jogadores de culturas muito diferentes, sem nenhuma ligação com o Brasil. No caso do Thiago, ele é brasileiro, só que ele é naturalizado espanhol, porque ele nasceu lá na época que o Mazinho jogava na Espanha. Então, esses são os números do Thiago, gente. O Thiago, infelizmente, ele não vem jogando muito, tá parado por conta de lesão, mas pode ser uma possibilidade, um reforço, seria um nome de alto nível para o Fluminense. Claro, tem essa questão das lesões que realmente atrapalharam ele um pouco nessa passagem do nível. Mas se tu perguntar para a galera da torcida do Fluminense, acho que 60%, 65%, 70% seriam a favor da vinda do Thiago Alcântara, porque realmente ele joga muita bola. Beleza? Deixa eu voltar para minha tela cheia aqui, porque eu quero mandar um abraço, né? Ainda faltam 2 jogadores que eu quero falar, quero comentar por aqui, mas eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre nos acompanhando, para o José Augusto de Juiz de Fora, para o Robério de Aracruz, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Assis de Anapurus, Maranhão, para o Edinaldo de Paciência aqui no Rio de Janeiro, para o Jovino de Goiânia, para o Cícero de Jardim Meriti aqui no Rio de Janeiro, para o Fernandes de Natal, Rio Grande do Norte, para o Anderson de Auma e para o Tadeu de Maracassumé, Maranhão. Valeu demais, galera. Tamo junto! Então vamos seguindo com os vídeos aqui, com o vídeo aqui, porque esses 2 nomes realmente são os nomes que, assim, que, pô, um pode já assinar o contrato, que eu acho que seria espetacular pro Fluminense, e o outro pré-contrato, ainda mais cogitando a saída do André só pro meio do ano, o André fica e de repente ele podendo vir pro segundo semestre também, para mim, seria fantástico. Primeiro eu quero falar do Matheus Rossetto, revelação aqui do Atlético Paranaense, que estava jogando no futebol americano no Atlanta United. É um jogador que surgiu muito bem aqui no Atlético, foi vendido e está livre no mercado após esse fim de contrato. O jogador está aprimorando a parte física e aguarda a definição do futuro. O Rossetto, ele tem o sonho de jogar na Europa, a preferência dele é jogar no futebol europeu. Segundo ele, o sonho é jogar os grandes campeonatos do continente, independente do clube. Quero atuar em alto nível e ganhar títulos. Foi a declaração dele para o GE, notícia de 28 de dezembro do ano passado, né? E tem aqui uma declaração dele sobre o Fernando Diniz, que eu acho que talvez pode ser muito importante, porque ele tem essa preferência da Europa, mas nessa mesma matéria ele diz que não descarta voltar ao futebol brasileiro. E para mim é um nome que seria perfeito ali para jogar de volante na equipe do Fluminense. É um meio-campista que pode fazer o primeiro homem e o segundo homem do meio de campo, tá certo? Não tá fechado com nenhum clube. E tem essa declaração dele nessa matéria do Globo Esporte, antes de trazer os números dele, com bola, sem bola. Esses 2 últimos jogadores, eu vou trazer os números deles, o mapa de calor, porque eles estão jogando mais, estão mais em ativa do que os 2 primeiros que eu trouxe aqui, tá certo? Olha essa declaração aqui, ele foi perguntado qual técnico que ele aprendeu mais, se desenvolveu mais. Ele diz que o que mais influenciou na carreira dele foi o Fernando Diniz. Ele mudou muita coisa nele e, enfim, modo de pensar, posicionamento, muitas coisas do jogo. Foi o treinador que mais me marcou também como ser humano. Então, assim, é uma declaração importante de jogador que admira o Fernando Diniz. Então, sei lá, né? O Matheus não consegue
jogar no futebol europeu, o Fluminense faz uma sondagem, vê uma proposta, tem um Fernando Diniz aqui, vai que não balança um pouquinho o Matheus, o Fluminense é atual campeão da Libertadores, vai jogar um Mundial, Super Mundial do ano que vem, que vai ser uma competição de altíssimo nível. É projeto, gente. Esse Super Mundial vai trazer muito jogador, interesse de jogador bom para jogar aqui no Flu. Eu vou trazer agora alguns números do Matheus Rossetto para vocês, números de 2021. Olha os números dele aí. Na MLS joga pouco, tá, gente? Não é questão nem que ele se machucou, não. É porque na MLS realmente as equipes jogam uma quantidade muito menor de jogos do que a gente está acostumado em outros lugares, como Brasil e Europa, lugar mais competitivo. 2021, 24 jogos de mais de 1.600 minutos. 2022 do Rossetto, 25 jogos, mais de 1.700 minutos. Né, uma assistência, ele é volante, é importante lembrar, na primeira temporada que eu coloquei, 2021, não tem nem gol nem assistência. Aí, nessa de 2023, 34 jogos, um número maior, mais de 2.100 minutos, um gol e uma assistência. E aqui, eu trouxe, agora é uma questão especial, vou trazer o mapa de calor dele. Olha o mapa de calor do Matheus Rossetto. Dá para perceber que ele é um volante, né? Olha a marca ali, e que joga, alcança ali o campo todo, corre o campo inteiro, mas ele avança, ele joga saindo, né? Ele gosta de sair para jogar, não é aquele jogador que fica plantado apenas em frente da zaga. Esse mapa de calor é da MLS do ano passado, tá? É o mapa de calor dele do campeonato americano do ano passado. Então, tem os números com bola também do Matheus Rossetto. Acho muito interessante a gente analisar aqui. 0,7 passes decisivos por jogo, passes certos por partidas 40, né? 40,0, 92%, passes no próprio campo 92%, passes certos no terço final 91%, bolas longas, o porcento é o acerto, tá? 67% de acerto nas bolas longas, passes certos cavados 61%, cruzamentos, né? Tá 0-0 aí, né? Mas deve estar com algum quebrado depois do segundo zero, tá falando 33%. E sem a bola, o Matheus Rossetto tem meia interceptação por jogo, 1,8 desarmes por jogo. É um bom número, né? Bolas recuperadas 0,3, bolas recuperadas por jogo 5, número fantástico, muito bom. Drible sofrido por jogo 0,8, ou seja, menos de um drible por jogo, excelente número. Cortes por jogo 0,8, erros capitais, chute 1, erros capitais que geraram gol 0, pênaltis cometidos 0, também números da temporada passada. É um jogador super interessante, ao meu ver. É um cara que sai cedo aqui do futebol brasileiro e que foi bem lá no Atlanta, dá para dizer isso, um jogador bem consistente. Essa entrevista que ele deu pro GE, ele fala, né, da emoção de jogar com o Messi, que quer jogar competição de alto nível, mas, cara, ele não descarta o futebol brasileiro. Talvez o Fluminense tenha poder de barganha, tente com a contratação desse cara. Ele tem 27 anos, a idade excelente. Ele é de 96, 3 de junho de 96, vai fazer 28 no meio do ano. Então, cara, uma idade excelente para o Fluminense. A gente está precisando de um jogador nessa posição e ele já falou, né? Adora Fernando Diniz, né? O treinador que mudou aí o jeito dele como profissional. Pode ser uma possibilidade muito interessante, beleza? Voltando aqui para minha tela cheia, eu vou falar do último jogador aqui, que também, assim como o Thiago Alcântara, é um jogador naturalizado. Eu tô falando do Jorginho, né? Jorginho, ele se destaca primeiro no Hellas Verona, depois vai para o Napoli, joga muito, seleção italiana, vai para o Chelsea, vai bem também, muitos títulos, né? Destaque. E agora ele está no Arsenal. Também pode assinar já um pré-contrato com qualquer outra equipe. Isso é importante a gente dizer aqui. Ele ainda tem contrato até o final dessa temporada europeia. Ele é reserva. Ele chega em janeiro de 2023 no Arsenal. É reserva nesse time do Mikel Arteta. Então, assim,
É um cara que tem também um contrato, tem a opção de renovação por mais uma temporada, mas o Jorginho já pode pensar em trocar de clube se desejar. Vamos começar a ver alguns números do Jorginho aqui, que aí é uma posição, cara. O André deve sair. O Jorginho joga de primeiro homem de meio campo com muita qualidade. Isso aí a gente não tem dúvidas. Cara, seria um reforço, uma substituição do André muito boa. Ele tem 32 anos, uma idade boa também, ainda tem aí muita linha para queimar. Vou trazer primeiro os números aqui dele de 2021, 2022. Lá no Chelsea, muitos jogos, 55 jogos, né? Naquela comparação com o Thiago, olha a diferença nos números do Jorginho, alto número de gols, importante lembrar que o Jorginho, ele é batedor de pênaltis, né? Batedor de pênaltis, então isso também infla um pouquinho os números deles. Seleção italiana também, tá tudo completo aí, esses 55 jogos é entre Chelsea e também a seleção italiana, muitos jogos nessa temporada 21-22. Na temporada 22-23, menos jogos, 45, mas mais de 3 mil minutos aí em campo, 3 gols, uma assistência, alto número. Por mais que ele tenha tido algum problema físico, mas ele jogou a maior parte da temporada. Isso pesa muito a favor do Jorginho. Nessa temporada que está em vigor, ele tem 21 jogos para uma metade de temporada, a gente está no início de janeiro, é um número bom. Mais de 1.000 minutos, só um gol marcado, e é importante lembrar, ele é reserva nessa equipe do Arsenal, tá sem espaço lá. Claro que o Jorginho é um cara com mercado, principalmente no futebol italiano. Talvez na Inglaterra ele tenha ainda, mas principalmente no mercado italiano, por jogar na seleção de lá ainda e também, enfim, ser naturalizado e ter se destacado no Napoli e lá no Hellas Verona, ok? Então esses são os números dele das temporadas, principalmente essa última até esse momento. Vou colocar um mapa de calor, vamos conhecer um pouquinho mais do Jorginho em campo. Olha aí, ó. Ele é um volante, mas ele gosta muito de subir ao ataque, né? E o futebol europeu exige muito isso, ele cai muito mais pela direita, você vê aí que ele consegue ocupar uma faixa grande do campo. Esse mapa de calor é da Premier League, é da atual Premier League, então, ó, muito bom esse mapa de calor, a gente vê mais ou menos onde que o jogador costuma estar mais presente em campo, ele costuma cair mais pela direita. E os números dele com a bola são esses aí, ó. 0,3 passes decisivos, 92% passes certos, 97 passes no próprio campo, passes certos no terço final, 89%, 65% de acerto nas bolas longas, 68% nos passes certos cavados e os cruzamentos certos, 33%. E sem a bola, 0,2, 1,0, bolas recuperadas 0,1, bolas recuperadas 1,6, cortes aí 0,2, erros capitais 1 lá nessa temporada do Arsenal. Para mim seria um jogador muito bom, fantástico para ter na equipe do Fluminense com a saída do André, se o Fluminense conseguisse essa negociação. E eu repito aqui, gente, o Fluminense ele vai ter um poder de barganha para trazer grandes jogadores por conta do Super Mundial. Muita gente pode estar se esquecendo disso. Esse era o vídeo que eu queria trazer, meus amigos, minhas amigas. Fale quem você queria ver no Fluminense desses nomes, se agradam, os números são bons, são ruins? Comente aí quem você queria ver no Fluminense e eu não trouxe nesse vídeo aqui. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Muito obrigado por estar aqui até o final. Será que algum desses podem pintar em 2024 no Fluminense? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.